Queridos promotores, este é um momento que traz muita expectativa. Nós temos uma prática de a cada ano preparar a campanha, o tema e a divisa e só revelar, anunciar neste momento do nosso acampamento de missões estaduais. E chegou o momento, chegou a hora de você conhecer o nosso tema, a nossa divisa, também o hino que foi preparado. Tudo isso a gente faz para que haja uma motivação bíblica, que haja um respaldo bíblico e espiritual para você fazer a campanha na sua igreja. Então, que rufem os tambores, nós vamos revelar o tema da campanha de 2021, Pesca para a Vida. E nós estamos propondo, a exemplo de Jesus, que colocou a pesca como a obra de evangelização e missões, que nós lancemos as redes em todo o estado de São Paulo. Você pode ver aqui a arte que foi preparada e nós temos aqui um barquinho à semelhança dos discípulos que estavam com Jesus no mar da Galileia e eles estão lançando as redes. E neste conceito de marketing, você observa que a rede sendo lançada tem o relevo e tem o formato do mapa de São Paulo. Para dizer para você, precisamos lançar as redes em São Paulo, precisamos evangelizar, precisamos entrar nas cidades que ainda não temos igrejas. Então, assim, nós queremos desafiar você a esta campanha de 2021, Pesca para a Vida. E a divisa, em Lucas 5, no versículo 4, Jesus diz a Simão, vai mais para dentro do lago e lance as redes para pescar. Vamos juntos, vamos pescar em São Paulo, vamos evangelizar, vamos plantar igrejas. Este é o nosso tema da campanha. E você vai ver agora o vídeo da campanha, o vídeo que foi preparado juntamente com a música. Deus abençoe você e vamos juntos nessa campanha. Boa noite. Mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós estamos felizes pelo fato de tê-los conosco e participando praticamente já há alguns domingos. Há outros que vêm participando conosco desde o início, nosso muito obrigado. E nós gostaríamos de contar com vocês até o final do nosso culto. Se esse culto tem sido uma bênção para a sua vida, nós desejamos e também pedimos a você que você compartilhe esse culto. Além de compartilhar, dê um link aí no nosso culto, nos comunique se você está gostando, se não está gostando, escreva alguma coisa, fale a respeito do nosso culto, para que a gente possa, através desse feedback, a gente ter uma melhora. Então, nós ficaremos extremamente felizes e tenha certeza que faremos as observações que forem necessárias, que se você fizer a sua contribuição através de algumas observações. A Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, nós ainda estamos no regime online. Esse não é o momento, entendemos que não é o momento, ainda estamos em plena crise de pandemia, mas nós estamos realizando nossos cultos, nosso culto tem sido muito frequentado, muito bons, e eu gostaria de convidar você, se você quiser participar conosco, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, domingo pela manhã, através do Meet, como também nós temos, às terças-feiras, às 20 horas, o nosso culto de oração. Esses dois cultos têm sido momentos de nos reunirmos, de conversarmos, de revermos uns aos outros, têm sido momentos extremamente gratificantes e alegres para todos nós, para todos aqueles que têm participado. E nós gostaríamos de convidar você para que participe conosco, viu? Então, a gente ficaria extremamente feliz pela sua participação. Você é bem-vindo. Agora, gostaria de fazer algumas comunicações. Primeiro, parabenizar os aniversariantes da semana. Essa semana foi uma semana muito frutífera em termos de aniversariantes. E nós começamos a semana com o aniversário do João Paulo, né? João Paulo é um menino, ainda nos seus primeiros anos de vida, pré-adolescente. Ele completou mais um ano de existência. Nós queremos parabenizá-los, tanto ele, quanto o papai, quanto a mamãe, Alex, e juntamente com a sua esposa, Rose. Então, parabéns, viu? Parabéns, João Paulo, que Deus continue te abençoando.
E a Elaine também, no dia 24, dia 21, aliás, a Elaine também fez aniversário, segunda-feira, junto com o João Paulo. E aí, no dia 22, tivemos a irmã Aline, lá do Parque 120. No dia 24, tivemos a irmã Neuza, também lá do Parque 120, a irmã Neuza Salles Ferreira. No dia 26, nós tivemos a Michele, que foi ontem. Então, aos nossos aniversariantes, parabéns, que Deus abençoe a cada um e que vocês continuem sendo uma bênção para a família de vocês, para os lares de vocês e também que vocês sejam uma bênção para todos aqueles que estão ao redor de vocês, que convivem com vocês. Ser tu uma bênção, é o que Deus determinou. Vocês têm sido uma bênção para nós, mas nós não queremos que essa bênção fique somente conosco, viu? Então, parabéns, que Deus abençoe a todos vocês. Temos uma notícia triste, aliás, duas notícias tristes, e nós teremos que comunicá-los. Primeiro, a irmã Marisa Natália perdeu o seu irmão Robério, e nós queremos deixar aqui uma palavra da igreja, né, de lamentamos, ficamos tristes, mas ao mesmo tempo a igreja esteve orando pela irmã Marisa e também pelos seus familiares. Que Deus continue a fortalecê-la e a consolá-la. E o irmão Marcos Antônio também teve a perda de um parente. Ele perdeu, parece que foi um dos sobrinhos, e nós também estivemos orando. O Marcos, também os demais parentes, nós queremos lembrá-los que a igreja esteve orando pelos irmãos. Irmãos, nós estamos em duas campanhas. Primeiro, campanha de missões estaduais. A Convenção Batista do Estado de São Paulo tem a sua junta de missões, né, bastantes missionários espalhados pelo Estado de São Paulo, e esse mês nós estamos celebrando, né, um mês de missões estaduais. Gostaria de contar com a sua participação, com a sua contribuição, com as suas orações. Ore pelos missionários, contribua, viu? É só entregar a sua contribuição, se você quiser separar a sua contribuição e colocar lá, designado para missões, né? Os tesoureiros, os gerenciadores, né, desses setores vão cuidar muito bem, depois enviaremos para a junta, né, da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Então, ore pelos missionários, ore pelos desafios que temos, ore por todo o trabalho batista, né, no Estado de São Paulo. Vamos orar. Vamos pedir a Deus pelas vidas dos missionários. Aliás, no dia de ontem foi o dia de vida de missionários, dia do missionário. Então, os irmãos estiveram orando e foi uma bênção sabermos que muitos dos irmãos oraram. Nós também tivemos nosso momento onde nós fizemos a nossa devocional e também lembramos dos missionários. Claro, lembrar do nome de todos é impossível, mas oramos por missões. Uma outra coisa também muito importante, irmãos, nós estamos aí com a campanha de cestas básicas. Né? Não é uma campanha, já virou, faz parte do ministério da igreja. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ninguém é totalmente pobre que não possa ajudar. Então, quando você fizer a sua compra mensal, separe 1 quilo de alimento ou compre 1 quilo de alimento não perecível, verifique a data e entregue este quilo de alimento lá na igreja. Aos domingos, a partir das 15 horas, nós temos uma equipe lá só para receber esses alimentos. E após receber esses alimentos, eles são colocados dentro de uma caixa e ali é estabelecido como uma cesta básica. E essa cesta básica, ela é entregue. Durante a semana nós temos entregues. Aliás, eu não estou presente, mas nós temos uma irmã que ela é responsável por isso. Ela prepara as cestas básicas e aí marca com as pessoas vão lá e buscam. E eu gostaria de pedir aos irmãos encarecidamente, porque nós temos muitos membros da igreja que têm passado por momentos difíceis. São momentos que a gente não esperava, ninguém esperava, mas acontece e aconteceu. Estão desempregados, passando alguns momentos difíceis, e agora é a hora da gente mostrar o nosso amor. E eu faço esse apelo não somente para as famílias, mas nós temos muita gente que não é casada e que trabalha.
Pode oferecer. Olha, se você sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz, você está cometendo pecado. E uma outra coisa também interessante, hoje são eles. Amanhã pode ser qualquer um de nós. A gente não sabe o dia de amanhã. Vamos mostrar o nosso amor, vamos mostrar que nós estamos seguindo os preceitos da palavra de Deus. A Bíblia diz, o pão não é meu. A Bíblia diz, o pão é nosso. Jesus Cristo orou, pão nosso de cada dia. Não é pão meu, é pão nosso. Então, se você tem um pão, divida esse pão. Há sempre alguém passando por momentos de dificuldades. Então, é o apelo que nós fazemos e, de antemão, nós queremos agradecer a todos aqueles irmãos que têm participado de forma intensa. Nós temos famílias que têm se empenhado, têm entregado, todo mês entrega lá as suas primícias. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha, se todos fizessem assim, a gente não teria falta de nada. Há meses que a gente tem dificuldades, nós temos que tem que ser tirado, às vezes, dinheiro de um outro setor para a compra de alimento. A gente não vai deixar as pessoas passando necessidade. Então os responsáveis normalmente tiram de um setor e para comprar alimentos. Mas nós esperamos que isso não aconteça, né? Se vier a acontecer com muita raridade, às vezes no momento de muita precisão. Mas vamos cooperar, vamos participar, vamos nos envolver, que Deus nos abençoe. Nós vamos agora ouvir uma música e daqui a pouco a gente retoma para a continuidade do nosso culto.
Irmãos, após ouvirmos esta página musical, nós vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar diante dele as nossas súplicas. Nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Seja feito, ó Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, Deus, nos dá hoje, ó Pai, e perdoe, ó Deus, as nossas dívidas, ó Deus, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ó Pai, não permita, ó Deus, que caiamos em tentação, ó Deus. Mas também, Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre, ó Deus, de todo mal. Agora, Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos para este culto. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, falar às nossas vidas, falar, ó Deus, aos nossos íntimos, ó Deus, ao nosso intelecto. E, ó Deus bendito, que seja um culto, ó Deus, de louvor, de gratidão, ó Pai, de exaltação ao teu nome. E, além de tudo, ó Deus, um culto, ó Deus, aonde, ó Deus, a pessoa de Jesus Cristo seja exaltada e glorificada. Ó Deus bendito, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor unja, ó Deus, os nossos lábios, unja, ó Deus, os nossos corações, unja, ó Deus, as nossas vidas, para que este culto, ó Deus, alcance, ó Deus, os corações. Agora, Deus bendito, também te pedimos, ó Deus, a tua graça, ó Deus, sobre todos aqueles, ó Deus, que estarão e que estão, ó Deus, à escuta, ó Deus, da nossa voz, estão vendo este culto, ó Deus. A tua graça, ó Deus, alcance, ó Deus, suas vidas, ó Pai, proporcionando a eles, ó Deus, o necessário, ó Deus bendito, o consolo, ó Deus, a confiança, ó Deus, no amanhã, confiando em Ti, ó Deus bendito. E, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, por cada vida, ó Deus, que está ouvindo, ó Deus, e participando deste culto. Abençoe cada um, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes da semana. Que essas vidas, ó Deus, continuem sendo vidas abençoadas, ó Deus, e vidas abençoadoras, ó Pai. Também, Pai, nós te pedimos, ó Deus, por aquelas vidas, ó Deus, aquelas famílias, ó Deus, que durante a semana, Pai, foram enlutadas, ó Deus, perderam, ó Deus, ente querido, ó Pai. Console, ó Deus, os corações da família, da irmã Marisa, ó Deus. Também, da mesma forma, ó Deus, console, ó Deus, os corações, ó Deus bendito, do irmão Marcos, ó Deus, e de sua família. Ó Deus, abençoe, ó Pai, os aniversariantes da semana, ó Deus. A irmã Michele, a irmã Elaine, ó Deus, a irmã Neuza, ó Pai bendito, o João Paulo, ó Deus, abençoe, ó Pai, essas famílias, ó Deus. Que o Senhor, Deus, abençoe, ó Deus, de forma muito especial. Ó Deus, nós te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós esquecemos de fazer também menção de que a irmã Michele fez aniversário no dia de ontem, Michele Tostes. Parabéns, Michele, parabéns à família, que Deus continue abençoando a filhinha e que Deus abençoe o esposo, o irmão Eduardo, viu? E que a vida de vocês sejam vidas abençoadoras, abençoando os parentes, abençoando as famílias, abençoando aqueles que convivem com vocês. Então, um bom aniversário. E que tenha sido, o dia de ontem, tenha sido uma bênção para a vida de todos aqueles que estiveram com vocês, estiveram com a irmã. Viu? Deus abençoe. Amém. Nós vamos ouvir mais uma música e logo em seguida a gente retoma para a meditação na palavra do nosso Deus.
Eu gostaria de convidar a todos aqueles que estão nos assistindo a meditar conosco na palavra do nosso Deus. Nessa noite nós vamos pensar num tema que tem um desenrolar muito interessante que está lá na carta do Ato dos Apóstolos, ou o livro do Ato dos Apóstolos, lá no capítulo 17, a partir do versículo de número 16, nós vamos pensar sobre o tema Deus entre nós. O apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas, tem uma experiência magnífica. Paulo, chegando ali, Paulo vai enfrentar e vai interpretar a cosmovisão daqueles grupos que ali estavam. Atenas era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade intelectualizada. Ali estavam presentes os mais variados grupos de filósofos, com as suas mais variadas formas de interpretar o mundo. Mas Paulo vai, naquele momento, ele vai ter um momento de confronto com os epicureus e os estoicos, dois grupos de filósofos que naquele momento estavam ali na cidade de Atenas e tiveram a oportunidade de ouvir Paulo e de participar, de ter um diálogo com ele. Paulo abre canais para dialogar com aqueles que tinham uma visão diferente da visão cristã, da visão do apóstolo Paulo. Isso a gente chama de cosmovisão. O que é a cosmovisão? Numa linguagem simples, numa linguagem comum, numa linguagem sem rodeios filosóficos, sendo a visão, cosmovisão, é a maneira como cada um enxerga o mundo. São os nossos óculos. Como é que nós enxergamos o mundo? E toda criatura, todo ser humano tem a sua cosmovisão. Na medida que a gente entra em alguns grupos, que a gente começa a participar de alguns grupos, esses grupos, ou essas entidades, ou essas organizações, também têm a sua cosmovisão, isto é, a sua maneira de ver o mundo. E aí nós temos o apóstolo Paulo com a sua cosmovisão cristã, a maneira de ver o mundo a partir de Cristo. Isso é importante. A cosmovisão cristã, ela não é uma visão que parte do cristão, mas é uma visão que parte de Cristo. A maneira como Cristo vê o mundo, ou a maneira como Cristo vê o ser humano, a maneira como Cristo olha este mundo e quais são os valores que vão determinar aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Mas o apóstolo Paulo, ele está na cidade de Atenas, e quando ele chega ali, o texto que vai do versículo 16, isso eu estou falando no capítulo 17 do livro de Atos, que vai do versículo 16 até praticamente o versículo de número 34. É um texto razoavelmente longo, mas é um texto muito rico e que trata de experiências muito marcantes na vida do apóstolo Paulo e daqueles que estavam presentes naquele encontro. Para contextualizar, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava em Atenas. Ele sai, Paulo, quando chega em Atenas, Paulo vai nas sinagogas, aonde
ele conhecia perfeitamente, porque Paulo, antes dele se converter, chamava-se Saulo, ele era fariseu. Como fariseu, ele era frequentador assíduo das sinagogas, dos cultos das sinagogas. Então, ele tinha um conhecimento muito profundo e, aliás, ele era tido como um grande intérprete, como um grande filósofo, um homem de destaque nas sinagogas e também naquilo que nós poderíamos chamar de homem de profundo conhecimento. Paulo era um filósofo e nós podemos dizer que Paulo era um filósofo cristão, depois que ele se converteu, que ele sai, que ele é tirado, ele não sai, ele é tirado do judaísmo e ele agora ele é transformado, né, em cristão e ele passa a viver e ele passa a ter a visão cristã do mundo. Então, a cosmovisão dele agora é uma outra cosmovisão, é a cosmovisão cristã. Esse homem estava na cidade de Atenas, uma cidade marcada pelos grandes debates filosóficos da época, uma cidade helenística. Para aquela cidade, corriam para lá vários grupos, porque Atenas atraía, né? Era o berço da cultura, era o berço, né, dos debates filosóficos. Então, acorriam para a cidade de Atenas vários grupos e vários grupos filosóficos, várias escolas filosóficas. E aí Paulo está nessa cidade, enquanto ele aguardava, a Bíblia diz que ele olha para um determinado lugar e ele vê um altar, e naquele altar existiam ali os nomes de vários deuses. E o que se destacou na sua visão é que lá no grupo daqueles vários deuses que lá existia uma inscrição. Não era uma estátua, mas era uma inscrição. Não havia uma figura. Não havia uma representatividade, mas era uma escrita. O Deus era representado através de letras. Essas letras diziam ao Deus desconhecido, ou essas escritas diziam ao Deus desconhecido. E aí Paulo, diante daqueles grupos que ali estavam, principalmente dos estoicos, dos epicureus, Paulo, ele diz, olha, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês nunca ouviram falar, esse Deus desconhecido é o Deus que eu quero falar para vocês. E aí Paulo começa a falar sobre esse Deus. Mas, em primeiro lugar, antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de fazer alguns destaques. E esses destaques que eu gostaria de fazer é sobre, no mínimo, 3 cosmovisões estavam presentes ali na cidade de Atenas. A primeira cosmovisão que ali estava era a cosmovisão judaica, representada pelos saduceus. Evidentemente que os saduceus eram fariseus. E dentro desse grupo dos fariseus existiam vários subgrupos. Existiam, por exemplo, os herodianos, existiam os sacerdotes, existiam os escribas. Então, esse grupo tinha uma cosmovisão, e a cosmovisão deles, a cosmovisão predominante desse grupo, era a cosmovisão do Antigo Testamento. Era a cosmovisão do judaísmo, das leis judaicas, dos profetas, Moisés, que era o grande representante deles, as leis do Antigo Testamento, a Torá. Então, a cosmovisão desse grupo parte do judaísmo. Em segundo lugar, nós temos também a cosmovisão dos filósofos que ali estavam. O primeiro grupo era o grupo dos epicureus,
Os epicureus, eles ensinavam que o bem supremo é o prazer. Era um grupo voltado para o prazer. Hoje, a gente poderia chamar hoje um grupo voltado para o hedonismo, a prática do prazer. O que importava, o fim último na vida, era exatamente o prazer. Comamos e bebamos, vamos nos divertir. Que depois que a gente morrer, acabou tudo. Então, o momento que nós temos que aproveitar a vida é agora. E nós temos que aproveitar a vida com aquilo que a vida oferece de melhor, que são os prazeres. Então, não há limites para você usufruir da vida, não há limites para você usufruir dos prazeres. Então, era um grupo de filósofos voltado para a prática do prazer, não importava o que deveria ser feito, mas o que era importante é que o fim das coisas era o prazer. E aí eu não vou entrar nos detalhes aqui de como, né, as muitas maneiras que eles usavam para obter aquilo que era o fim último, o fim mais importante, que era o prazer. Por outro lado, nós tínhamos os estoicos. Os estoicos eram aqueles grupos que tinha como fundador daquela escola Zenão, era o filósofo. Lá nos epicureus era Epicuro. E aqui na escola estoica nós temos Zenão. Qual é o princípio dessa filosofia? Qual era a cosmovisão dessa filosofia? A cosmovisão dessa filosofia era que eles se mostravam insensíveis a tudo. Leva a vida, sem preocupações. Leva a vida do jeito que ela vem. Você não precisa se matar por nada. Então, essa era a cosmovisão daquele grupo chamado grupos dos estoicos. Portanto, nós temos aí, já de começo, 3 grandes cosmovisões que o apóstolo Paulo vai se defrontar. Evidentemente que na cidade de Atenas haviam outros grupos, haviam outras maneiras de ver o mundo, e grupos extremamente fortes, escolas filosóficas extremamente atuantes e fortes. Mas que não é mencionado aqui, embora seus representantes estivessem presentes, mas não foram ao ponto de serem destacados, porque eles não são mencionados pelo fato de não entrarem no debate. Nesse momento, eles eram observadores. Quando o apóstolo Paulo olha para aquele panteão de deuses, e o apóstolo Paulo vê um Deus desconhecido, que ali estava escrito, o apóstolo Paulo agora vai apresentar uma cosmovisão cristã de Deus. Diante daquelas centenas de cosmovisão de Deus que ali estava. O assunto que vai predominar ali com aqueles filósofos não são assuntos propriamente, puramente filosóficos, embora tenha algum conteúdo de filosofia. Mas o que vai predominar ali é o apóstolo Paulo informando para eles qual era a visão, qual era a cosmovisão do cristianismo. E aí Paulo vai enumerar, e o apóstolo Paulo vai apresentar as diferenças gritantes que existem e que existiam entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão daqueles grupos que ali estavam. Tanto a cosmovisão dos chamados judeus, como a cosmovisão dos estoicos, como a cosmovisão dos epicureus. Então, aquelas cosmovisões que ali estavam, elas agora estariam diante da cosmovisão apresentada pelo apóstolo Paulo. Essa cosmovisão, tanto de Paulo como as cosmovisões daqueles grupos que ali estavam, elas são importantes e representativas porque elas são indicativas de que tipo de deuses
eles estavam envolvidos. Que tipo de Deus era o Deus dos judeus, da cosmovisão judaica? Jesus Cristo, lá no capítulo de número 23 de Mateus, Jesus vai dizer que os sacerdotes e os escribas e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. E aí, Jesus Cristo vai dizer o que eles faziam na cadeira de Moisés, o que eles utilizavam na cadeira de Moisés. Jesus Cristo estava dizendo que eles eram extremamente legalistas. E Jesus apresenta, depois dessa observação, uma série de fatos mostrando que eles eram extremamente legalistas, agarrados à lei, sem nenhum tipo de bondade e de misericórdia. Aplicavam a lei de forma dura, de forma que não tivesse nenhuma complacência para com aqueles que recebiam as penalidades da lei. Era uma espécie de lei de talião, olho por olho, dente por dente. Melhorado, aperfeiçoado, mas não deixava de ter o mesmo espírito de frieza e de dureza e falta de complacência, falta de misericórdia, falta de bondade. Então, essa era a cosmovisão que estava lá. Esse era um Deus, a visão de um Deus do Antigo Testamento. E que Jesus Cristo, na sua vida, nos seus 3 anos de ministério, Jesus vai mostrar que a ideia daquele Deus vingativo, Deus matador, existiu por um momento. Agora, é um Deus que se deixa levar, é um Deus que se deixa se sacrificar em favor daquele ser humano. E que as durezas dos corações que estavam presentes no convívio daquela religião, ela deveria ficar para trás. Jesus vai apresentar agora novos valores, novas maneiras de ver a vida, de viver a vida. Jesus agora vai apresentar uma nova cosmovisão. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai se defrontar também com essas cosmovisões dos gentios, da cultura helenística, onde você tem centenas e centenas de deuses e cada deus com as suas limitações. São deuses limitados. Basta a gente estudar a história da mitologia grega que a gente vai ver centenas e centenas de deuses, mas cada deus atuando em determinada área. Por exemplo, nós temos o deus do amor, o deus da fertilidade, o deus do vinho, mas cada um restrito a uma determinada área da vida, ou determinados momentos da vida, ou determinadas situações da vida. São deuses extremamente limitados. E no fundo, são deuses que representam as limitações de cada um de nós, as limitações humanas. Então, as cosmovisões dos gregos da cultura helenística, Paulo vai mostrar que existe uma grande contradição com a cosmovisão cristã. E aí ele vai começar a tratar desse assunto no decorrer dos versículos. Por exemplo, no versículo 24, o apóstolo Paulo vai mostrar que o Deus que nós conhecemos, o Deus do cristianismo, é um Deus criador. Olha bem o que diz o versículo de número 24. Ele é Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então, veja bem, não é um Deus dentro da cosmovisão helenística, da cultura helenística, da cultura grega.
que você tem um Deus para cada coisa criada. O Deus da fertilidade, o Deus do vinho. Então, cada Deus, ou cada semideus, criou determinadas coisas. E o apóstolo Paulo diz, não, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, o Deus de Jesus, o Deus que veio aqui à terra, esse Deus que habitou conosco durante aproximadamente 33 anos, esteve aqui na terra, tabernaculou conosco, andou com o ser humano, esse Deus que desceu do céu e esvaziou-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses. Esse Deus, ele é criador do mundo, é um Deus criador. Então, tudo que existe é a obra das suas mãos. E lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, falando sobre o verbo, falando sobre o Logos, ele diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sem ele, nada do que fez, nada do que existe se fez. Quer dizer, sem Jesus Cristo. Então, é um Deus criador. É um Deus criador. A segunda coisa que ele coloca, que além dele ser criador, ele também é Senhor. Isso está no versículo de número 24. Ele é criador e ele é Senhor. Em terceiro lugar, é um Deus que não mora em templos feitos por mãos humanas. Olha o que diz ainda o versículo de número 24. Pois enquanto, versículo 24, ele é o Deus que fez o mundo e tudo quanto nele existe. Ele é o Senhor dos céus e da terra e não mora em templos feitos por mãos humanas. Os deuses, tantos deuses da cultura helenística, os deuses da Grécia, os deuses daqueles que falavam, o koiné, falavam a língua grega, na sua grande maioria, esses deuses eram deuses que estavam presos a determinados templos. E essa ideia perpassa ao judaísmo. O judaísmo não soube se libertar dessa ideia de um Deus que está muito preso ao templo. Tanto é que, faltando poucos dias para o martírio de Jesus, os discípulos chegam diante de Jesus e ficam espantados com a beleza do santuário. Era o foco deles. Jesus disse, olha aí as coisas belas, como é que ele é belo, mas aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquela noção de Deus que está dentro do santuário, Deus que está preso no santuário. E essa ideia, essa cosmovisão, ela vem perpassando ao longo dos séculos e chega no cristianismo, nos nossos dias, chega com muita intensidade. O Deus que está preso a um templo. E parte do cristianismo, principalmente do cristianismo brasileiro, ainda tem essa ideia arraigada, que Deus é um Deus que está preso dentro de um santuário. E nós precisamos voltar para o santuário. Sem o santuário não há culto, sem o santuário não há adoração, sem o santuário Deus não atua. Ainda não se libertou daquela cosmovisão antiga, daquela cosmovisão. Então, isso está muito presente. Então, Paulo diz, olha, uma outra coisa, esse Deus é um Deus que não está preso dentro de um templo. Não precisa, é um Deus que não precisa estar dentro de templos feitos pelo próprio ser humano. Uma outra coisa, no versículo número 25, o apóstolo Paulo vai dizer, ouça bem o que diz o versículo de número 25, olha que coisa extraordinária. Paulo diz assim, ele também não é servido por mãos humanas,
como se precisasse de alguma coisa. Na cultura helenística, os deuses sempre precisavam da ajuda do ser humano. Nós temos lá o caso interessante de Ulisses. Ulisses pede para ser amarrado nos mastros de um navio. E que seus olhos sejam vedados. E que seus ouvidos sejam tampados com cera. Para quê? Para que ele não veja as sereias e ele também não ouça o canto das sereias. Então, na cosmovisão helenística, os deuses precisam de ajuda, os semideuses precisam de ajuda humana. Mas a Bíblia diz, esse Deus, o Deus do cristão, o Deus do cristianismo, é um Deus que não precisa de mãos humanas para ajudá-lo. Ele não precisa de ajuda nossa. Aliás, ainda essa cosmovisão, ela está muito arraigada na cabeça, na mentalidade, no interior do coração de muitos cristãos. Por exemplo, no contexto que nós estamos vivendo, o cristão acha que ele tem que defender Deus. E para ele defender Deus, ele se torna um troglodita. Ele se torna um violento. Eu assisti essa semana aí, estamos assistindo aí essa questão aí do Burger King. Coisa, sabe, de vez em quando aparecem umas infantilidades. E aí tem crentes tão furiosos, os outros estão babando, cheios de ódio. Vamos acabar com a Burger King, não vamos mais comer lá, porque está acabando com a família, o nosso Deus está descontente com eles. Se coloca no lugar de Deus. E essa semana nós assistimos aí na TV, aliás, na internet, um deputado falando que Deus iria, em nome dele, vingar o outro. Deus é minha propriedade, então Deus vinga quem eu mando. Não faz o que eu quero, Deus vai vingar, Deus vai matá-lo, Deus vai julgá-lo, Deus vai castigá-lo. Deus passa a ser propriedade do cristão. Olha que mentalidade. Deus é minha propriedade e Ele faz o que eu determino. Se alguém me desagrada, Ele castiga. Se alguém me desagrada, Ele vai penalizar. É o que nós ouvimos de alto e bom som na semana passada. Dita por um deputado, entre aspas, evangélico. Totalmente contrário à cosmovisão bíblica, à cosmovisão apresentada pelo apóstolo Paulo. A cosmovisão apresentada pelo próprio Jesus Cristo. Então, Deus, Ele não é como ser humano. Ele não cuida como ser humano. Ele não precisa do ser humano. Outra coisa, esse Deus, ele estabelece limites para a atuação do ser humano. Ele estabelece limites para a atuação do ser humano. Mas os limites não são dados pela maneira como eu penso. Diferente. Os limites são dados por eles. Não é pela minha concepção filosófica, pela minha concepção de pensar. Eu tenho uma concepção de família. Agora, o outro que pensa diferente, ele não vai ser castigado por Deus porque eu penso diferente. Porque Deus não é minha propriedade para Deus castigá-lo. Essa é a questão que está lá no Burger King. Alguns cristãos se levantaram e se apropriaram de Deus, e pelo outro pensar diferente, agora Deus vai castigar o outro, Deus vai castigar aquela empresa, porque não pensa como eu penso. E eu me coloco, eu trago Deus para os meus conceitos, eu trago Deus para os meus valores. Não,
quem coloca limite em cada ser humano é Deus, não seria eu, não seria a igreja. É Deus. Agora, Deus vai utilizar a igreja para testemunhar. E esse testemunho do salvo, na medida que ele for penetrando nas camadas da sociedade, ele vai transformando a sociedade. E a gente não precisa se utilizar desses métodos raivosos, furiosos, vingativos, para proteger grupos de quem quer que seja, porque achamos que estamos no lugar de Deus. É um Deus, o apóstolo Paulo vai apresentar o quê? O apóstolo Paulo vai colocar um Deus que estabelece limites. E isso nós temos no versículo de número 26. A partir de um só homem, ele criou todas as nações de homens para viverem sob a sua face, para viverem sob a face da terra. Antes de criar os povos, ele determinou quando eles iam levantar e cair, e determinou os limites de onde deveriam ou iriam morar. Então, Deus é um Deus que estabelece limites. Isso está muito presente nas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quem impede o mal neste mundo não é a minha atuação, mas é a atuação do Espírito Santo. Ele que impede. Ele que limita. Quem sou eu para impor limite na atuação de uma empresa capitalista? Qual a força que eu teria? Qual a força a igreja como instituição teria, a não ser o testemunho, a não ser salgar essa sociedade? Fora disso, é discurso. Fora disso, é retórica. Uma outra coisa desse Deus, Deus não está longe. Olha o versículo de número 27. O versículo de número 27 é muito importante. Ele fez isso para que eles o procurem, na esperança de que talvez se esforcem para achá-lo e encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. O Deus do cristianismo é um Deus que está presente no meio do homem, no meio de nós, no meio da sociedade. Mas se ele está no meio da sociedade, por que ele não interfere e modifica? Isso não é papel dele, isso é papel nosso. Essa tarefa foi dada a nós, não com força, não pelos nossos pensamentos, mas pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de pensar, pelos valores que nós abraçamos. São esses valores, que são os valores do reino de Deus que vão modificar a sociedade. E se nós não temos capacidade de viver os valores de Deus, a sociedade cada vez mais tornar-se-á uma sociedade cruel, uma sociedade injusta, uma sociedade de incapacidade de homens viverem com homens. E aí cumpre-se aquilo que o filósofo diz: o homem lobo do homem. É isso? Então, esse Deus que é apresentado aqui, ele é um Deus que não está longe, é um Deus que está perto de nós. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Livro de Joel, capítulo número 2, versículo 28, diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Significa dizer que no coração do ser humano, ele nos apresenta essa cosmovisão, ele forma essa cosmovisão. Lá no versículo de número 31, vejam bem o que diz o versículo de número 31. Pois ele determinou um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou para isso. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-os dos mortos. Quem foi esse? Foi Jesus Cristo. Está entre os homens para perdoá-los e salvá-los. Deus está entre nós, Deus está no meio de nós, Deus não está acima de nós, Deus está entre nós. Aliás,
Essa frase, Deus acima de tudo, é uma frase com visão nazista. Não tem nada a ver com o cristianismo isso. O Deus do Novo Testamento, ele está entre nós, tabernaculando conosco, trabalhando em nossas mentes, trabalhando na mente das pessoas, tentando convertê-las dos seus pecados, tentando mostrá-las dos seus caminhos, e mostrando para eles, mostrando para todos nós, que nós temos as condições necessárias que Ele mesmo nos oferece para o perdão dos nossos pecados que Ele quer nos oferecer. E, em consequência disso, também a salvação que Ele quer oferecer a todos os homens. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus não tem alegria na morte do pecador, mas o desejo dele é que todos se convertam. Essa é a cosmovisão do Deus, do dia de Jesus Cristo. Essa é a cosmovisão do Deus